Imagine-se em uma era distante, nas montanhas majestosas dos Andes, onde uma civilização incrível floresceu, o Império Inca. Enquanto o sol se levanta suavemente sobre as altas terras, você começa a percorrer uma jornada através de um mundo que parece tão distante, mas ao mesmo tempo notavelmente familiar. Nesta, você será guiado por uma história que revela as complexidades e os desafios da vida no Império Inca, através das lentes de um camponês, de um imperador e de mistérios arqueológicos. Você explorará os contrastes entre os aspectos duros da vida cotidiana e a grandiosidade de uma das civilizações mais poderosas da história. Ao longo da jornada você perceberá que para muitos, sobreviver nesse império significava enfrentar dificuldades imensuráveis e viver sob a sombra do poder e da religião. Ao relaxar e deixar a história fluir suavemente para você, vamos viajar por essas terras antigas de maneira lenta e imersiva, quase como se você fosse parte do cenário, movendo-se com calma, como uma brisa fresca nas montanhas. O ar rarefeito das altitudes andinas enche seus pulmões. Enquanto você se encontra no coração do que um dia foi o vasto Império Inca, as primeiras luzes do amanhecer pintam o céu com tons de laranja e rosa, iluminando gradualmente os picos nevados e os vales profundos, que se estendem até onde a vista alcança. É neste cenário de tirar o fôlego que nossa jornada pelo fascinante mundo dos Incas começa. Imagine-se caminhando por trilhas sinuosas esculpidas nas encostas íngremes, por gerações de pés incas. Cada passo que você dá o leva mais fundo na história de um povo que construiu uma das civilizações mais impressionantes que o mundo já viu. O ar está impregnado com o aroma de terra úmida e plantas aromáticas, enquanto o som distante de flautas andinas ecoa pelas montanhas, como se estivesse chamando você para descobrir os segredos guardados por essas terras antigas. À medida que avançamos, as névoas da manhã se dissipam, revelando terraços agrícolas que se estendem como degraus gigantes nas encostas das montanhas. Estes são testemunhos silenciosos da engenhosidade inca, uma prova de como eles domaram a natureza selvagem dos Andes para alimentar seu vasto império. Você pode quase ouvir o murmúrio dos agricultores trabalhando nesses campos, suas vozes carregadas pelo vento, através dos séculos. Nosso caminho nos leva a uma pequena aldeia inca, onde as casas de pedra com telhados de palha se agrupam como se buscassem proteção contra os elementos. Aqui, você terá a chance de ver o mundo através dos olhos de um camponês inca comum. Observe as mulheres tecendo belos tecidos coloridos, suas mãos movendo-se com uma habilidade transmitida por gerações. Sinta o cheiro do milho sendo moído e do pão sendo assado em fornos de barro. Este é o pulso da vida cotidiana inca, um ritmo que permaneceu praticamente inalterado por séculos. Mas a vida de um camponês inca não era fácil. As colheitas eram incertas, sujeitas aos caprichos do clima. Nas alturas dos Andes, o trabalho era árduo e constante, com pouco descanso. E sempre pairando sobre eles, estava a sombra do império, exigindo tributos e mão de obra. Você pode sentir o peso dessa existência nos ombros cansados dos agricultores, nos rostos enrugados pelo sol e pelo vento implacável das montanhas. À medida que o dia avança, nossa jornada nos leva para longe da aldeia, subindo ainda mais alto nas montanhas. O ar fica mais fino e a paisagem mais austera. É aqui, nas alturas vertiginosas dos Andes, que você encontrará alguns dos mais impressionantes feitos de engenharia inca. Cidades inteiras esculpidas na rocha, conectadas por uma rede intrincada de estradas e pontes que desafiam a gravidade e o tempo. Machu Picchu surge diante de seus olhos como uma visão de outro mundo. As ruínas majestosas empoleiradas precariamente no topo de um pico rochoso parecem desafiar a própria lógica. Como eles construíram isso? Por que escolheram um local tão remoto e inacessível? Essas são apenas algumas das muitas perguntas que surgem enquanto você explora este local misterioso, tocando as pedras antigas e sentindo a energia que ainda pulsa através delas. Mas Machu Picchu é apenas a ponta do iceberg. Por todo o antigo império, vestígios arqueológicos continuam a intrigar e fascinar. Linhas gigantes desenhadas no deserto de Nazca, visíveis apenas do céu. Fortalezas impenetráveis construídas com blocos de pedra tão perfeitamente encaixados que nenhuma lâmina de faca pode passar entre eles. Cada descoberta levanta mais questões do que respostas,
alimentando teorias e especulações sobre as verdadeiras capacidades e conhecimentos dos Incas. À medida que o sol começa a se pôr, tingindo o céu andino com cores surreais, nossa jornada nos leva ao coração do poder Inca, Cusco, a capital do império. Aqui, nas ruas pavimentadas com pedras polidas pelo tempo, você pode sentir o peso da história. Os palácios e templos, mesmo em ruínas, ainda exalam uma aura de grandeza e poder. É fácil imaginar o Inca, o imperador divino, caminhando por essas ruas, seu manto de penas de ouro brilhando ao sol. Mas a vida de um imperador Inca não era apenas luxo e adoração. O poder vinha com um preço alto. O Inca era considerado um deus vivo, responsável pela prosperidade e segurança de todo o império. Cada decisão que ele tomava poderia significar a diferença entre a vida e a morte para milhares de pessoas. A pressão era imensa, e muitos sucumbiram a ela. Ao entrar no Templo do Sol, o coração espiritual do Império Inca, você é envolvido por uma atmosfera de reverência e mistério. As paredes, outrora cobertas de ouro, ainda parecem brilhar com uma luz interior. É aqui que se começa a entender o papel central que a religião desempenhava na vida inca. Os deuses estavam em toda parte, menos no sol, na lua, nas montanhas, nos rios. Cada aspecto da vida era governado por forças divinas que exigiam respeito e sacrifício constantes. Para muitos incas, viver sob o peso dessas crenças era tanto um conforto quanto um fardo. A religião oferecia explicações para os mistérios do mundo e promessas de uma vida após a morte, mas também demandava obediência estrita e às vezes sacrifícios terríveis. Você pode quase ouvir os cânticos dos sacerdotes ecoando pelas paredes do templo, invocando os deuses para proteger o império e garantir colheitas abundantes. À medida que a noite cai sobre os Andes, nossa jornada chega ao fim. As estrelas começam a pontilhar o céu escuro, as mesmas estrelas que guiaram os Incas em suas conquistas e explorações. Sentado em uma pedra antiga, contemplando a vastidão do que foi uma vez o maior império das Américas, você não pode deixar de se maravilhar com as realizações deste povo extraordinário. Os Incas construíram uma civilização que se estendia por milhares de quilômetros, unindo povos diversos sob um único governo. Eles criaram obras de arte deslumbrantes, desenvolveram técnicas agrícolas avançadas e construíram cidades que desafiam a compreensão até hoje. Mas também viveram sob o jugo de um sistema rígido e muitas vezes cruel, onde a vontade do Estado e dos deuses superava as necessidades do indivíduo. Enquanto você se prepara para deixar este mundo antigo e retornar ao presente, leve consigo as lições do Império Inca, a grandeza e as contradições, os triunfos e as tragédias. Tudo isso faz parte da rica tapeçaria da história humana. E talvez, ao compreender melhor o passado, possamos construir um futuro mais sábio e compassivo. Ao relaxar e deixar a história fluir suavemente para você, viajamos por essas terras antigas, de maneira lenta e imersiva, quase como se você fosse parte do cenário, movendo-se com calma, como uma brisa fresca nas montanhas. Que as lembranças desta jornada pelo Império Inca permaneçam com você, inspirando reflexões sobre o poder da ambição humana, a beleza da criação e o preço da grandeza. E que, como os Incas, possamos olhar para as estrelas e sonhar com possibilidades infinitas. Imagine-se acordando antes do amanhecer, nas montanhas altas e áridas do Império Inca. O ar é denso e fresco, a terra fria sob seus pés. Você faz parte de um povo forte, mas suas mãos estão calejadas pelo trabalho árduo. Como trabalhador, você tem a tarefa de cultivar a terra que alimentará não apenas sua própria família, mas toda a vasta civilização que depende de você. Cada dia é um reflexo da luta constante pela sobrevivência. O sol ainda não surgiu no horizonte, mas você já se prepara para mais um dia de labuta intensa. Seus músculos doloridos protestam enquanto você se levanta de sua cama simples, feita de palha e peles de animais. O cheiro de terra úmida invade suas narinas, lembrando-o da responsabilidade que carrega nos ombros. Você é um camponês inca, e seu trabalho é vital para a sobrevivência do império. Enquanto caminha para os campos, seus pés descalços sentem cada pedra e irregularidade do terreno. O frio da madrugada penetra seus ossos,
mas você sabe que em breve o calor do sol o fará ansiar por uma brisa refrescante. Seus olhos, acostumados à escuridão, percorrem a paisagem familiar dos terraços agrícolas, que se estendem pelas encostas íngremes das montanhas. À medida que o dia se desenrola, você percebe a imensidão do sistema agrícola inca, que utilizava terraços e complexos sistemas de irrigação para cultivar alimentos como milho, batata e quinoa. O processo de cultivo é exigente. A terra alta das montanhas não é fácil de trabalhar, e os tempos de seca e chuva podem ser imprevisíveis. A cada estação, a esperança de uma colheita abundante é misturada com o medo do fracasso, pois o fracasso no campo significaria fome e desespero. Seus olhos percorrem os terraços cuidadosamente construídos, maravilhas da engenharia inca, que permitem o cultivo em terrenos tão inóspitos. Canais de irrigação serpenteiam entre os campos, trazendo água preciosa das geleiras das montanhas. Você sabe que cada gota é essencial para a sobrevivência das plantações e, consequentemente, do império. Com suas ferramentas rudimentares, uma enxada de pedra e um bastão de madeira para cavar, você começa a trabalhar a terra. O solo é duro e resistente, mas suas mãos calejadas estão acostumadas a essa luta diária. Enquanto planta as sementes de milho, você murmura uma oração aos deuses, pedindo por uma colheita abundante. O sol sobe no céu e o calor intensifica-se. Gotas de suor escorrem por seu rosto, misturando-se com a poeira que se acumula em sua pele. Seus músculos ardem com o esforço contínuo, mas você não ousa parar. A sobrevivência de sua família e de todo o império depende de seu trabalho incansável. Você se dedica a cultivar, a cuidar das plantas, sem nunca descansar por muito tempo. O tempo é um recurso precioso, e cada hora que passa no campo é uma hora em que o império se mantém de pé. O império exige que você contribua com seu trabalho, sua força, seu suor, e por essa razão, a pressão é constante. Seus impostos em forma de tributo são exigidos pelo Estado, e os deuses também são parte dessa obrigação, já que cada ato de cultivo é, de certa forma, uma oferenda a eles. Enquanto trabalha, você observa outros camponeses nos campos vizinhos. Todos compartilham a mesma luta, o mesmo destino. Há uma solidariedade silenciosa entre vocês, um entendimento mútuo do peso que carregam. Ocasionalmente, trocam olhares de encorajamento ou compartilham um gole d'água. Pequenos gestos que ajudam a aliviar o fardo do dia. O som do vento nas montanhas é seu companheiro constante. O som do rio fluindo nas proximidades, os pássaros que chamam uns aos outros, esses são os sons que acompanham seu trabalho. Às vezes, o cheiro da terra úmida, a suavidade das folhas ao toque e a frustração de um campo que não responde ao seu esforço, tudo isso se mistura na sua experiência diária. Você acaricia as folhas tenras de uma planta de milho, sentindo sua textura sob os dedos calejados. O aroma da terra recém-revolvida enche seus pulmões, lembrando-o da conexão profunda que tem com a natureza. Essa intimidade com a terra é tanto uma bênção quanto uma maldição. Você entende seus segredos, mas também sente profundamente cada fracasso. À medida que o dia avança, a temperatura sobe e você sente o peso do trabalho se acumulando. No entanto, você continua, como todos os outros camponeses, pois a sobrevivência do império depende de sua labuta. O Império Inca, com sua grandiosidade, jamais poderia ter existido sem a imensa dedicação de pessoas como você. Por mais desafiador e cansativo que seja, sua força e resistência são as fundações sobre as quais todo o império repousa. O sol atinge seu ponto mais alto, e o calor torna-se quase insuportável. Seus músculos tremem de exaustão, mas você sabe que não pode parar. Há ainda muito trabalho a ser feito antes que o dia termine. Você olha para o horizonte, onde as montanhas majestosas se erguem contra o céu azul, lembrando da grandeza do império que ajuda a sustentar. A cada dia, você sente a presença do Império Inca, não como uma força distante, mas como algo que molda a realidade de sua existência. Os grandes deuses e o imperador, o Sapa Inca, que se acredita ser um descendente direto do sol, vigiam todos, e a sua vida é governada por essas forças poderosas. Há uma sensação de constante reverência e, ao mesmo tempo, de ser apenas uma peça de um grande tabuleiro. O trabalho é árduo, a luta pela sobrevivência é implacável, e os momentos de lazer, quando existem,
são raros e efêmeros. Enquanto trabalha, você reflete sobre sua posição no vasto império. Embora seja apenas um camponês, você sabe que seu papel é crucial. Sem o trabalho incansável de pessoas como você, os grandes templos, as cidades magníficas e os exércitos poderosos não poderiam existir. Essa consciência traz um misto de orgulho e resignação. O sol começa a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Seus músculos doem. Suas mãos estão cobertas de calos e arranhões. Mas há uma satisfação silenciosa em ver o trabalho do dia concluído. As fileiras de plantas se estendem diante de você, promessas de alimento para o futuro. Enquanto você se prepara para retornar à sua humilde morada, lança um último olhar para os campos. Amanhã, antes mesmo do sol nascer, você estará de volta, pronto para enfrentar outro dia de trabalho árduo. É uma vida dura, mas é a sua vida. E nela você encontra um propósito maior que si mesmo. O crepúsculo se aproxima, e você caminha de volta para casa, seus passos pesados de cansaço, mas firmes na determinação. As estrelas começam a pontilhar o céu, lembrando dos deuses que observam seu trabalho. Volca sob Kyu. Enquanto houver força em seus braços e vida em seu corpo, continuará a cumprir seu papel, sustentando o grande império Inca com o suor de seu rosto e a força de suas mãos. Imagine-se viajando através do tempo, retornando a um momento crucial na história do Império Inca. Você se encontra nas vastas montanhas de Cusco, onde o ar é rarefeito e o céu parece tocar a terra. Neste cenário majestoso, um jovem e ambicioso homem se prepara para desafiar o destino e assumir o poder supremo. Seu nome é Atahualpa, o último imperador Inca. O sol nasce lentamente sobre os picos nevados, iluminando um mundo onde os deuses e os homens parecem coexistir. Atahualpa, descendente direto do sol, como todos os incas acreditavam ser, foi educado desde o berço para governar. Mas seu caminho ao trono não foi uma estrada suave pavimentada com ouro. Foi uma trilha tortuosa e repleta de conflitos internos, tão íngreme e desafiadora quanto as próprias montanhas que o cercavam. Desde muito jovem, Atahualpa foi imerso na política intrincada e nos jogos de poder da corte inca. O palácio, com suas paredes de pedra perfeitamente encaixadas, ecoava com sussurros de conspirações e ambições rivais. Aqui, onde irmãos disputavam a supremacia com a ferocidade de pumas famintos, o jovem príncipe aprendeu a arte da sobrevivência política. Ao longo de sua juventude, Atahualpa demonstrou uma habilidade impressionante para a guerra, estratégia e liderança. Nas batalhas cruciais, ele se movia com a graça de um condor e atacava com a força de uma avalanche. Seus olhos, escuros e penetrantes, pareciam ver através dos planos do inimigo, antecipando cada movimento. Mas por trás desse líder militar formidável, existia um homem que ainda lutava com a ideia de sua legitimidade. A sombra de seu irmão Huáscar, o imperador legítimo da época, pairava sobre Atahualpa como uma nuvem de tempestade persistente. Esta rivalidade feroz entre irmãos não era apenas uma disputa familiar, era um conflito que ameaçava rasgar o tecido do próprio império. Cada vitória no campo de batalha era acompanhada por noites de inquietação, onde Atahualpa se perguntava se seu destino era realmente governar ou se estava desafiando a vontade dos deuses. A batalha de Atahualpa para conquistar o trono foi implacável, como a luta diária de um camponês contra a terra dura e o clima imprevisível. Cada passo em direção ao poder era como escalar uma montanha íngreme, onde o ar ficava mais rarefeito e o perigo mais presente. Quando finalmente derrotou seu irmão Huáscar, Atahualpa se viu diante de um império que não estava apenas repleto de riqueza e poder, mas também de intrigas e divisões internas tão profundas quanto os vales dos Andes, ou os camponeses. Como você agora imagina ser um deles, viviam sob o regime de um império, onde o Sapa Inca era considerado a manifestação do sol na terra. Suas vidas eram regidas por um sistema de tributo rigoroso, onde o trabalho árduo nos campos e em terraços era uma oferenda tanto ao Estado quanto aos deuses. Cada colheita, cada pedra colocada, cada gota de suor derramada, era parte de uma grande tapeçaria que mantinha o Império unido. Mas Atahualpa, em sua busca pelo poder absoluto, não sabia que, enquanto ele se concentrava em consolidar sua posição dentro do Império Inca, outra força estava se aproximando silenciosamente, como uma névoa venenosa subindo das planícies costeiras. Em 1532, Francisco Pizarro,
um aventureiro espanhol, com apenas um punhado de soldados. Chegou às costas do vasto Império Inca, aquelas montanhas, que você agora conhece tão bem, com seus terraços verdes e seus templos dourados, estavam prestes a se tornar o cenário de um encontro que mudaria o curso da história para sempre. O destino de Atahualpa, tão cuidadosamente tecido através de anos de luta e estratégia, estava prestes a ser desfeito de maneira brutal e inesperada. Durante uma reunião com Pizarro em Cajamarca, que inicialmente parecia ser uma oportunidade para a diplomacia, o ar estava carregado de tensão e desconfiança. O Império Inca, em toda a sua glória e poder, foi atacado de maneira traiçoeira, como um condor abatido em pleno voo. Atahualpa, em sua magnificência e confiança, encontrou-se de repente preso, sua vida virada de cabeça para baixo, como as folhas de coca usadas em rituais de adivinhação. O imperador, que há pouco tempo caminhava sobre tapetes de ouro e comandava exércitos, agora se viu capturado pelos espanhóis e levado a uma prisão. As paredes de pedra, antes símbolos de poder e permanência, agora se tornaram sua cela, onde seria julgado por traição e blasfêmia contra um Deus que ele nem conhecia. Apesar de sua captura, Atahualpa não perdeu sua astúcia política. Ele tentou negociar sua liberdade, oferecendo riquezas que desafiavam a imaginação dos conquistadores. A famosa Sala de Ouro, onde o Império ofereceu um resgate colossal, tornou-se um símbolo da tragédia de sua era. Um império de riqueza incomparável, prestes a sucumbir ao poder de uma força externa que mal compreendia a complexidade e a grandeza da civilização que governava. Esta oferta, que encheria salas inteiras com ouro e prata, refletia não apenas a riqueza material do Império Inca, mas também a profunda conexão espiritual que os Incas tinham com esses metais preciosos. Cada peça de ouro era considerada uma lágrima do Deus Sol, cada peça de prata um reflexo da lua. Ao oferecer essas riquezas, Atahualpa estava essencialmente oferecendo partes da própria essência divina de seu povo. Mas Atahualpa nunca teve a chance de cumprir sua oferta grandiosa. A história de sua vida, de seu reinado e de sua trágica execução é um lembrete da fragilidade do poder, de como até mesmo o mais poderoso dos imperadores pode ser derrubado por forças que estão além de seu controle. Sua morte, cruel e inevitável, marcou o fim do Império Inca como uma grande potência, um eclipse total do sol que os Incas tanto veneravam. A execução de Atahualpa foi um momento de choque e descrença para todo o Império. O garrote, um método de execução estranho e bárbaro para os Incas, silenciou para sempre a voz do último Sapa Inca. No momento de sua morte, disse que o céu escureceu e a terra tremeu, como se os próprios deuses lamentassem a queda de seu filho terreno. O império que você conheceu como camponês, com seus campos em terraços cuidadosamente cultivados e seus templos reluzentes, agora estava à beira do colapso. As estradas que uma vez conectaram um vasto império agora levavam a um futuro incerto. Os quipus, aqueles cordões nodosos que continham a memória e o conhecimento dos Incas, começaram a desenrolar-se, levando consigo séculos de sabedoria e tradição. Enquanto você reflete sobre essa transição dramática, a calmaria da história o envolve. O contraste silencioso entre a grandiosidade do império e sua queda repentina é tão marcante quanto a diferença entre o dia e a noite nos Altos Andes. As montanhas, que antes pareciam proteger e isolar o império do mundo exterior, agora são testemunhas silenciosas de sua transformação. Assim como a terra dos Andes, onde os ventos ainda sopram suavemente sobre os terraços abandonados, a história de Atahualpa ecoa nas montanhas silenciosas. Ela nos lembra da volatilidade da história, de como impérios podem nascer e morrer no piscar de um olho cósmico. O legado de Atahualpa, o último imperador de uma civilização que tocou o céu, permanece gravado nas pedras, nos mitos e na memória de um povo que continua a olhar para as montanhas em busca de respostas. E você, camponês transformado em testemunha do tempo, carrega agora o peso dessa história. Suas mãos, antes calejadas pelo trabalho nos campos, agora seguram as memórias de um império perdido. Enquanto o sol se põe sobre os picos nevados, você entende que a história de Atahualpa não é apenas a história de um homem ou de um império, mas um capítulo na grande narrativa da humanidade, onde grandeza e tragédia andam de mãos dadas, eternamente entrelaçadas como os fios de um tecido inca.
Agora imagine-se caminhando por trilhas sinuosas nas alturas da Cordilheira dos Andes. O ar, rarefeito, torna a cada passo um pequeno esforço, mas ao mesmo tempo, você sente uma quietude única que só a vastidão da natureza pode proporcionar. À medida que sua jornada continua, você chega a um local misterioso, um tesouro escondido nas montanhas, onde as pedras parecem sussurrar segredos antigos. Este é Machu Picchu, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um enigma que resiste ao tempo. Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas como ficou conhecida, foi construída no século XV, durante o reinado do imperador Pachacuti. Mas, o que realmente a torna misteriosa? Sua localização remota e seu acesso quase inacessível criaram uma aura de mistério, tornando-a um verdadeiro enigma arqueológico. Embora a cidade tenha sido descoberta por Aaron Beam em 1911, há muitos aspectos de Machu Picchu que ainda permanecem envoltos em incerteza. A verdadeira função do local permanece um mistério. Seria um templo religioso? Uma cidade de descanso para a elite inca? Ou um centro de sabedoria e poder? Ao caminhar por essas pedras antigas, com o vento suave tocando sua pele e o som distante dos pássaros chamando uns aos outros, você percebe que a arquitetura de Machu Picchu é um dos maiores feitos dos incas. As pedras foram meticulosamente encaixadas, sem o uso de argamassa, de uma maneira que desafia nossa compreensão da engenharia pré-colombiana. Como os incas, com suas ferramentas simples, conseguiram realizar tal obra de arte arquitetônica? É uma pergunta que ainda fascina os arqueólogos e historiadores. A precisão das paredes e a maneira como elas se alinham com os solstícios solares sugerem que Machu Picchu ali não era apenas uma cidade comum, mas um centro de observação e contemplação cósmica. Cada estrutura, cada terraço, parece ter sido posicionado com um propósito específico, criando uma harmonia perfeita entre a obra humana e a natureza circundante. As escadarias íngremes e os caminhos sinuosos que serpenteiam entre as construções parecem convidar o visitante a uma jornada não apenas física, mas também espiritual. Machu Picchu não era apenas uma construção material, mas também um reflexo da visão espiritual dos incas. Cada pedra, cada templo, tinha uma conexão com o céu e com os deuses. Os incas acreditavam que seus imperadores eram descendentes diretos do sol, e essa conexão celestial se manifestava na arquitetura da cidade. Ao olhar para o céu estrelado sobre as montanhas, você pode quase sentir a presença desses deuses antigos, observando silenciosamente a cidade abaixo. O Templo do Sol, uma das estruturas mais importantes de Machu Picchu, é um testemunho dessa ligação profunda com o cosmos. Suas janelas e portas foram cuidadosamente alinhadas para capturar a luz do sol durante os solstícios e equinócios, criando um espetáculo de luz e sombra que ainda hoje nos deixa maravilhados. Esse conhecimento astronômico avançado dos incas nos faz questionar que outros segredos essa civilização antiga possuía. À medida que você explora mais profundamente a cidade, outros mistérios se revelam. A Pedra do Intihuatana, por exemplo, é um enigma por si só. Acredita-se que este monólito esculpido servia como um relógio solar e um calendário astronômico, mas sua verdadeira função e significado permanecem obscuros. Será que era um instrumento para medir o tempo? Ou talvez um ponto de conexão entre o mundo terreno e o celestial? Apesar da grandeza de Machu Picchu, a cidade permaneceu desconhecida para os conquistadores espanhóis, que nunca chegaram a descobrir seu verdadeiro propósito. Talvez tenha sido proposital, talvez tenha sido uma fortaleza secreta, mas o fato é que, quando os espanhóis chegaram, Machu Picchu já havia sido abandonada. A razão para o abandono da cidade também é um mistério que persiste. Algumas teorias sugerem que a cidade foi abandonada devido à ameaça de invasões, outras que foi deixada para trás em um momento de declínio do Império Inca, mas nunca houve uma explicação definitiva. Este abandono repentino adiciona outra camada de mistério à história de Machu Picchu. Como uma cidade tão grandiosa e importante pôde ser simplesmente esquecida? Os habitantes levaram consigo os segredos da cidade quando partiram? Ou esses segredos foram deliberadamente escondidos, protegidos das mãos dos conquistadores? Enquanto você caminha pelos terraços agrícolas, imagina a vida cotidiana dos antigos habitantes. Os incas eram mestres na arte do cultivo em terrenos íngremes,
e os terraços de Machu Picchu são um testemunho dessa habilidade. Mas como eles conseguiam irrigar essas plantações em uma altitude tão elevada? O sistema de drenagem e irrigação da cidade é outro aspecto que continua a intrigar os estudiosos. A engenhosidade dos Incas se estende além da agricultura. O sistema de abastecimento de água da cidade, com seus canais e fontes, é uma obra-prima da engenharia hidráulica. Como eles conseguiram transportar água para uma cidade localizada no topo de uma montanha? E como esse sistema continuou funcionando por tanto tempo, mesmo após o abandono da cidade? À medida que o sol começa a se pôr, lançando sombras longas sobre as ruínas, você se senta em uma das antigas praças para contemplar a magnitude do que vê. O silêncio que envolve Machu Picchu parece estar carregado de segredos, como se as próprias pedras quisessem contar suas histórias, mas não pudessem encontrar as palavras. Você pensa nos milhares de turistas que visitam Machu Picchu todos os anos, cada um buscando sua própria conexão com este lugar mágico. Alguns vêm em busca de aventura, outros de conhecimento histórico, e ainda outros em busca de uma experiência espiritual. Mas todos saem com uma sensação de admiração e respeito pela civilização que criou esta maravilha. Enquanto as estrelas começam a pontilhar o céu andino, você reflete sobre como Machu Picchu, mesmo após séculos de estudos e explorações, continua a ser um enigma. Cada pedra, cada estrutura, cada ângulo da cidade parece conter um segredo esperando para ser descoberto. E talvez seja essa a verdadeira magia de Machu Picchu, sua capacidade de nos manter curiosos, de nos fazer questionar e imaginar. Enquanto você absorve a tranquilidade do lugar, com os ecos da história ressoando através das pedras, a sensação de mistério se aprofunda. Machu Picchu continua a ser um enigma, uma cidade que guarda segredos que ainda não foram totalmente desvendados. E talvez seja essa a razão pela qual ela continua a fascinar o mundo. A ideia de que, mesmo em uma época em que a tecnologia moderna pode nos levar a qualquer canto do mundo, ainda há mistérios que desafiam nossa compreensão e que permanecerão intocados, protegidos pelo silêncio das montanhas. À medida que a noite cai completamente sobre Machu Picchu, você se prepara para deixar este lugar extraordinário. Mas você sabe que levará consigo não apenas memórias, mas também perguntas, teorias e uma profunda admiração pela civilização que criou esta maravilha. Machu Picchu, com seus segredos e mistérios, continuará a inspirar e intrigar as gerações futuras. Um testemunho eterno do gênio e da visão dos Incas. Agora imagine-se em uma vasta cidade inca, onde a vida cotidiana se desenrola em um ritmo imutável. Entre o trabalho árduo dos camponeses e o luxo sutil dos nobres, as pedras ao seu redor estão banhadas pela luz suave do amanhecer. E você sente o cheiro da terra úmida, misturado ao perfume das flores cultivadas em terraços elevados. À medida que você explora, uma clara distinção se torna visível entre os que vivem nas sombras das montanhas e os que residem no esplendor da corte imperial. Os camponeses, como você já experimentou, são os pilares do império. O trabalho que você realiza nos campos abastece a cidade e sustenta o império. Mas e aqueles que ocupam os palácios e templos suntuosos, que não têm que se preocupar com a escassez de alimentos ou com as mudanças das estações? Como era a vida da elite inca, que desfrutava dos frutos de um império que eles ajudavam a governar? Vamos explorar os contrastes dessa sociedade, marcada por um sistema altamente hierárquico e centralizado. Imagine-se agora caminhando pelos corredores luxuosos de um palácio inca. As paredes são feitas de pedras perfeitamente encaixadas, sem a necessidade de argamassa, como as que você viu em Machu Picchu. O piso é coberto por tapetes feitos de tecidos finos, e o cheiro de incenso e flores frescas preenche o ambiente. Ao contrário da vida simples e austeridade dos camponeses, a elite inca vive em uma realidade marcada pelo conforto e pelas recompensas do poder. Eles têm acesso a ouro e prata, possuindo objetos de valor inestimável, muitas vezes decorados com pedras preciosas que eram oferecidas aos deuses. O contraste é palpável. Enquanto você caminha pelos salões ornamentados, lembra-se dos campos, onde os camponeses labutam sob o sol escaldante. As mãos calejadas que cultivam a terra parecem distantes deste mundo de luxo e refinamento. Os nobres incas vestem-se com tecidos finos,
adornados com penas coloridas e joias reluzentes, enquanto os camponeses usam roupas simples e resistentes, adequadas para o trabalho pesado nos campos. Além disso, a elite não só desfrutava de uma vida de luxo material, mas também tinha um status religioso elevado. Os governantes e nobres incas eram considerados descendentes diretos do Sol, o que lhes conferia uma autoridade absoluta sobre o império. Como tal, as cerimônias religiosas eram uma parte vital de suas vidas diárias. Imagine-se participando de uma grande festividade no templo, onde sacerdotes, vestidos com roupas ricas, realizam rituais para manter a harmonia com os deuses. O som suave de tambores e flautas se mistura com o canto profundo dos sacerdotes, criando uma atmosfera de reverência e mistério. Neste momento, você se vê imerso em um mundo de cores vibrantes e aromas intensos. O ouro reflete a luz do sol, criando um brilho quase sobrenatural. As oferendas aos deuses são abundantes: milho dourado, batatas de todas as cores, quinoa e frutas exóticas dos 4 cantos do império. Os nobres movem-se com uma graça estudada, cada gesto carregado de significado e poder. Seus rostos, pintados com pigmentos sagrados, expressam uma serenidade que parece vir de outro mundo. Em contraste, a vida dos camponeses é marcada pela simplicidade e pela luta constante. Eles são obrigados a entregar uma parte significativa de sua produção para o Estado, sob a forma de tributo, para manter o império funcionando. Mas os sacrifícios feitos pela elite não se limitam ao que vemos com nossos olhos. O Império Inca, em sua complexidade, exigia uma lealdade inquestionável e total dedicação. Seja para os governantes, seja para os deuses, o Estado não era apenas um governo, mas uma força que permeava todos os aspectos da vida. E todos, dos camponeses aos nobres, estavam ligados a ele, de maneira quase sagrada. Você se lembra dos campos de batata e milho, onde famílias inteiras trabalham de sol a sol. As crianças aprendem desde cedo a manejar as ferramentas agrícolas, suas pequenas mãos já calejadas pelo trabalho duro. As mulheres tecem tecidos resistentes enquanto cuidam dos bebês, e os homens aram a terra com arados rudimentares. O ritmo da vida é ditado pelas estações e pelas demandas do império. Não há luxo aqui, apenas a satisfação de um trabalho bem feito e a esperança de uma colheita abundante. Mas ao contrário da elite, os camponeses viviam sob a constante pressão de garantir que o império prosperasse. A terra que cultivam não é apenas para o sustento de suas famílias, mas para garantir a estabilidade de um sistema que está sempre observando, exigindo. A vida no campo é marcada pela rotina árdua e pela obediência a uma autoridade distante, mas implacável. Em contraste, os nobres podem descansar, saborear as delícias da vida, mas sempre em sintonia com os deuses e com o destino do império. Você observa como os camponeses se reúnem ao final do dia, compartilhando histórias e tradições passadas de geração em geração. Suas vidas são simples, mas há uma riqueza em sua comunidade que nem todo o ouro do império pode comprar. Eles riem juntos, choram juntos e enfrentam as dificuldades unidos. Suas mãos calejadas são testemunhas silenciosas de uma vida de trabalho árduo, mas seus olhos brilham com uma força interior que desafia as adversidades. Voltando ao palácio, você nota como os nobres se movem com uma graça estudada, cada gesto carregado de significado. Eles discutem política, comércio e religião, suas palavras tecendo o destino do império. Seus olhares são distantes, como se estivessem sempre contemplando horizontes além do alcance dos comuns. Mas você percebe também o peso da responsabilidade em seus ombros. O luxo que o cerca é tanto uma recompensa quanto uma prisão dourada. As refeições da elite são um espetáculo à parte. Pratos elaborados, preparados com ingredientes raros de todas as partes do império, são servidos em vasilhas de ouro e prata. O milho, alimento sagrado, é transformado em delicadas iguarias. Bebidas fermentadas fluem livremente, enquanto músicos e dançarinos entretêm os convidados. É um festim para os sentidos, um lembrete constante do poder e da glória do império. Enquanto isso, nas casas simples dos camponeses, as refeições são momentos de comunhão familiar. O alimento, embora simples, é compartilhado com gratidão. A sopa de quinoa, as batatas assadas e o milho cozido são consumidos com respeito, cada grão uma bênção dos deuses. As conversas giram em torno das colheitas,
do tempo e das notícias do império que chegam pelos mensageiros reais. Por fim, você se encontra refletindo sobre o equilíbrio que sustentava o Império Inca, a opulência de seus governantes e a humildade de seus camponeses coexistem, mas de maneira desigual, embora a elite desfrutasse dos benefícios do poder e da riqueza. Os camponeses eram a força silenciosa que mantinha tudo em funcionamento. Assim como a terra que você pisa, marcada pelo contraste entre as colinas ricas de ouro e os vales duros de agricultura, o império era sustentado pela tensão entre esses dois mundos. Você percebe que, apesar das diferenças gritantes, há uma interdependência inegável entre a elite e os comuns. Os nobres dependem do trabalho incansável dos camponeses para manter seu estilo de vida luxuoso, enquanto os camponeses contam com a liderança e a proteção oferecidas pela elite. É um equilíbrio delicado, mantido por tradições milenares e pela crença compartilhada na ordem divina do império. À medida que o sol se põe sobre a cidade inca, banhando as pedras antigas com uma luz dourada, você se vê entre dois mundos. De um lado, o brilho e a pompa da corte imperial, com seus rituais elaborados e sua riqueza inimaginável. Do outro, a simplicidade e a força dos camponeses, cujas mãos calejadas sustentam o peso de um império. Ambos os mundos, tão diferentes e ainda assim tão intrinsecamente ligados, formam o coração pulsante do Império Inca. E assim, enquanto as estrelas começam a pontilhar o céu andino, você compreende que a verdadeira grandeza do Império Inca não reside apenas em seus monumentos imponentes ou em seu ouro reluzente, mas na complexa teia de relações que une seus habitantes, do mais humilde camponês ao mais poderoso nobre. É neste delicado equilíbrio, nesta dança entre o luxo e a simplicidade, o poder e o serviço, que o império encontra sua força e sua fragilidade, seu esplendor e seu mistério. À medida que chegamos ao final desta jornada através do fascinante mundo dos Incas, você pode perceber que a história deste império é muito mais do que uma simples crônica de uma civilização antiga. Ela é uma narrativa rica em contrastes, tecida com fios de ouro e prata, mas também com o suor e as lágrimas de um povo resiliente. O Império Inca, que se ergueu majestosamente nas alturas dos Andes, foi uma civilização de extremos. De um lado, vemos o luxo deslumbrante da corte imperial em Cusco, onde o Sapa Inca reinava como filho do sol, adornado com ouro e penas exóticas. Do outro, encontramos a luta diária dos camponeses, que lavravam a terra íngreme das montanhas, transformando encostas íngremes em terraços férteis que alimentavam o império. Esta é uma história que nos fala do poder dos deuses, manifestado nos templos grandiosos e nas cerimônias elaboradas que marcavam o calendário Inca. O culto ao sol, Inti, era o coração pulsante da religião estatal, unindo o povo sob um manto celestial. Mas é também uma história do esforço humano, visível nas estradas pavimentadas que serpenteavam pelas montanhas, nos aquedutos engenhosos que traziam água para as cidades, e nas fortalezas imponentes como Machu Picchu, que desafiavam a gravidade e o tempo. Contemplamos a grandiosidade das montanhas andinas, picos nevados que tocam o céu e vales profundos que guardam segredos milenares. Estas montanhas não eram apenas o cenário da vida inca, mas parte integrante de sua cosmologia, habitadas por espíritos e deuses. E ao mesmo tempo, somos lembrados da simplicidade da vida cotidiana, das famílias reunidas em torno do fogo, compartilhando uma refeição de milho e batata, tecendo roupas coloridas e contando histórias passadas de geração em geração. O Império Inca foi uma tapeçaria complexa, entrelaçando tradições antigas com inovações surpreendentes. Seu sistema de governo, baseado no princípio da reciprocidade, garantia que cada cidadão contribuísse para o bem comum e recebesse em troca o necessário para viver. Este equilíbrio delicado entre as necessidades do Estado e as do indivíduo foi uma das chaves para o sucesso do Império, permitindo que ele se expandisse rapidamente e governasse um território vasto e diversificado. Embora o Império tenha desaparecido há séculos, seus ecos ainda podem ser ouvidos nas pedras antigas que formam as ruínas de suas cidades. Cada bloco de granito perfeitamente encaixado em Ollantaytambo, cada terraço agrícola em Pisaque, cada corredor sombrio em Machu Picchu conta uma história de engenhosidade, perseverança e visão. As montanhas que uma vez abrigaram este império ainda guardam seus segredos.
sussurrando lendas de ouro escondido e cidades perdidas para aqueles que têm ouvidos para ouvir. A queda do Império Inca nas mãos dos conquistadores espanhóis foi um momento de ruptura dramática na história das Américas. Em poucos anos, séculos de tradição e conhecimento foram varridos pela tempestade da conquista. No entanto, o legado dos Incas sobreviveu, não apenas nas ruínas magníficas que pontilham a paisagem andina, mas também nas práticas agrícolas, nas técnicas de tecelagem e nas tradições culturais que persistem até hoje entre os povos indígenas dos Andes. Agora, com a suavidade das montanhas Incas no fundo de sua mente, você pode deixar seus pensamentos vagarem para os cantos tranquilos da história. Imagine-se caminhando pelas ruas estreitas de Cusco, a capital imperial, onde o passado e o presente se fundem em uma dança eterna. Sinta o ar rarefeito das altitudes andinas, carregado com o aroma de ervas e o som distante de flautas de bambu, como os camponeses que viveram sob o sol quente dos Andes, cultivando suas terras com ferramentas simples e uma compreensão profunda dos ciclos da natureza. Você também pode descansar agora. Permita-se ser imerso no ritmo tranquilo da história que se desenrolou há tanto tempo nessas montanhas sagradas. Cada pedra, cada riacho, cada nuvem que passa, carrega consigo um fragmento da memória inca. Pense nos mensageiros chasquis, correndo incansavelmente pelas estradas do império, levando notícias e ordens imperiais. Imagine os sacerdotes realizando cerimônias elaboradas no Templo do Sol, suas preces subindo como fumaça para os céus. Visualize as nobres ustas princessos incas, tecendo finos mantos de lã de alpaca, suas mãos hábeis criando padrões intrincados que contavam histórias de deuses e heróis. O Império Inca, em seu auge, era um mundo de ordem e beleza, onde cada aspecto da vida era regido por princípios cósmicos. O conceito de Aini, a reciprocidade, não era apenas uma prática social, mas uma forma de ver o universo, um entendimento de que tudo está interconectado. Esta visão de mundo ainda ressoa hoje, lembrando-nos da importância do equilíbrio e da harmonia em nossas próprias vidas. À medida que o sono suavemente se aproxima, permita que sua mente vagueie pelos caminhos sinuosos do Chapaquian, a grande estrada inca que ligava as partes mais distantes do império. Sinta o peso da história sob seus pés, o sussurro dos séculos nas pedras polidas por incontáveis passos. Cada curva do caminho revela uma nova maravilha, um templo escondido, um terraço vertiginoso, uma vista de tirar o fôlego das montanhas eternas. E talvez, ao fechar os olhos, você possa sonhar com essas montanhas e suas antigas cidades, agora calmas, agora serenas. Veja Machu Picchu emergindo da névoa matinal, suas pedras douradas pelo primeiro raio de sol. Ouça o murmúrio do rio Urubamba no fundo do Vale Sagrado, suas águas carregando as histórias de um império perdido para um mar distante. Nas sombras do crepúsculo, as ruínas ganham vida em sua imaginação. Figuras fantasmagóricas de incas, há muito desaparecidos, movem-se silenciosamente pelas praças e templos, realizando seus rituais eternos. O ar vibra com o som de tambores distantes e o canto suave de quenas, enquanto as estrelas começam a pontilhar o céu noturno. As mesmas estrelas que guiaram os astrônomos incas em suas observações celestiais. Neste momento de quietude entre o sono e a vigília, você pode sentir a presença dos apus, os espíritos das montanhas que os incas veneravam. Eles são os guardiões silenciosos deste reino elevado, testemunhas impassíveis da ascensão e queda de impérios, do fluxo e refluxo da história humana. Sua sabedoria antiga permeia a paisagem, um lembrete constante da pequenez do homem diante da vastidão do tempo e do espaço. Enquanto você se entrega ao sono, leve consigo as lições do Império Inca, a coragem de sonhar grande, de construir cidades nas nuvens e estradas que desafiam as montanhas, a sabedoria de viver em harmonia com a natureza, respeitando os ritmos da terra e do céu, a força de uma cultura que, mesmo face à adversidade, deixou um legado que continua a inspirar e maravilhar o mundo. Que seus sonhos sejam povoados por visões de um império dourado, onde o passado e o presente se encontram nas alturas dos Andes, e quando você acordar, que carregue consigo um pouco da magia e do mistério dos Incas, uma centelha daquela antiga sabedoria que ainda brilha através dos séculos, iluminando nosso caminho para o futuro.